Olá pessoal, hoje é um dia muito importante para a história do Brasil. Pena que pouca gente lembra. Em um dia como hoje, em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, libertando todos os escravos do Brasil, libertando entre aspas. Pois é, o Brasil, pressionado pela Inglaterra, que estava enfrentando grandes movimentos abolicionistas e também estava passando pela Revolução Industrial, pressionou o Brasil e aí aconteceu a libertação dos escravos. Só que não foi bem assim, gente. O Brasil deu apenas o papel para libertar os escravos. Os grandes donos de escravos, donos de terra, foram obrigados a libertar os escravos. Mas o governo não ajudou os escravos, não criou nenhum projeto de ajuda para eles. Eles foram libertados, jogados nas ruas, sem ter onde morar, sem ter trabalho, sem ter nada, apenas jogados nas ruas. Então, o que fizeram? Foi aí que começaram a ir para os morros, para os locais, e começou aí as primeiras favelas. Pois é, começaram a construir barracos de madeira, de pau a pique, de papelão e muito mais. Outros até se recusaram a ser libertos, preferiram continuar sendo escravos porque não tinham para onde ir, o que comer, onde trabalhar, né? E aceitaram aquela vida. Mas, gente, falando em libertação dos escravos, a data de hoje deveria ser feriado nacional. Mas nem ponto facultativo é. Ninguém lembra. Os escravos que foram, na minha opinião, as pessoas mais importantes desse país. Em segundo lugar, em primeiro foram os índios, em segundo os escravos. Por quê? Porque eles deram seu sangue para fazer crescer esse país. E o pior, trabalhavam de graça e viviam presos em senzalas, ou seja, trabalhavam, dormiam e trabalhavam. E quando estavam cansados ainda apanhavam. Mas foram libertos, o governo não deu nada para eles, ficaram jogados, Em compensação, os senhores, donos de terras e donos de escravos, receberam dinheiro, uma compensação, por causa de seus escravos. Não libertaram os escravos de graça, não, libertaram os escravos e o governo teve que ressarcir eles com dinheiro, com muito dinheiro. Ou seja, quem era para ganhar dinheiro e ser ressarcido, que eram os escravos, não foram. Quem foi ressarcido foram os donos dos escravos. É desse jeito, gente. Eles que deram sangue pelo desenvolvimento desse país. E lembrando, gente, que falando em escravos, não podemos esquecer, que aqui em São Paulo principalmente, tem grandes homens, grandes homens entre aspas, Grandes homens que eram pagos, conhecidos como bandeirantes, que desbravaram o Brasil, mas também eram pagos para procurar escravos fugidos. Judiavam muito dos escravos, batiam, torturavam, até matavam, eram os bandeirantes, faziam isso com os escravos. E hoje aqui em São Paulo eles têm monumentos como heróis da nação. Outra coisa que eu acho injusto também é a polícia. Vocês sabem por que a polícia foi criada? Gente, a polícia foi criada primeiramente para proteger ricos. O que veio antes dessa nossa polícia, criaram outras forças que eram para proteger os grandes donos de engenho, donos de fazendas, proteger os ricos. As primeiras forças policiais foram criadas para isso, E para procurar escravos fugidos, A gente fala que hoje a polícia bate muito em pobre e preto nas ruas. Isso vem de longe, desde a época do Império, quando as polícias foram criadas, as primeiras forças policiais. Não essas agora, mas as primeiras forças policiais foram criadas. Elas eram para proteger ricos, as fazendas, os fazendeiros, donos de engenho, etc. e tal.
e também para procurar negros fugidos, né? Então, já vem daquele tempo, bater em preto e pobre, já vem daquele tempo, gente. Mas para mim, os escravos foram muito importantes para esse país, né? Foram importantes pelos primeiros desenvolvimentos desse Brasil. Então deveria ser feriado nacional. Pena que nem ponto facultativo é. O Brasil, né, ele esqueceu da história. Depois da proclamação da República, lá em 1889, eles montaram uma história fictícia, né, do Brasil, de heróis que na verdade não são heróis. Esqueceram os verdadeiros heróis da nação, os heróis verdadeiros do Brasil. Bota na sua cabeça, sabe quem são? Os índios e os escravos que foram trazidos da África para cá. São os maiores heróis desse país. Pena que foram esquecidos e criaram heróis fantasiosos aí. Os vilões foram transformados em heróis e os heróis em vilões.